Hoje no Cartório Contemporâneo. Falaremos também sobre segurança jurídica. Veja o painel Escritura Pública e as Transações com Criptomoedas no Brasil, promovido pela Enor. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. Titular do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, Alexis Cavicchini conversou conosco sobre a Enor, Escola Nacional de Notários e Registradores. Olá, doutor Alexis, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda, tudo tranquilo, obrigado. Doutor Alexis, primeiramente, o que é a Enor? A Enor é a Escola Nacional dos Notários e Registradores. A Enor é mantida pela Anoreg-BR e também pela CNR-BR, pela Confederação Nacional dos Notários e Registradores do Brasil. Ela é uma escola que é aberta a todos os notários e registradores e todos aqueles que trabalham na área de cartórios e possui diversos cursos de interesse dos notários e registradores e também dos prepostos, que são aquelas pessoas que trabalham nos cartórios extrajudiciais. E qual a finalidade dessa escola? A Enor tem por finalidade promover cursos na área do direito notarial e registral, bem como promover palestras, seminários, conferências nesta mesma área, além de promover publicações na área do direito notarial e registral e bem como estudos e trabalhos científicos dentro da área do direito notarial e registral. Além disso, existe o programa de pós-graduação da própria Enor, bem como existe o objetivo institucional de, no futuro, a Enor tornar-se uma universidade ou uma faculdade, conforme a aprovação das autoridades competentes. Quais cursos que a Enor possui? A Enor atualmente possui uma vasta gama de cursos. Entre os cursos que a Enor possui está o curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral. Esse curso, inclusive, ele tem um enfoque prático muito grande e conta com os maiores nomes do Direito Notarial e Registral do Brasil. Possui curso também de adequação dos cartórios à Lei Geral de Proteção de Dados. Possui curso de adequação dos cartórios à Medida Provisória 1085 de 2021. Além disso, temos como curso também o curso de formação de prepostos e colaboradores para cartórios extrajudiciais e o curso a respeito da adequação dos cartórios para o provimento 88 do CNJ. Esses cursos encontram-se entre diversos outros cursos que são oferecidos pela Enor, tanto em cursos presenciais quanto em cursos que são realizados via internet, atualmente, que são inclusive a maioria dos cursos oferecidos pela Enor. Dessa forma, você estando em qualquer parte do Brasil, você poderá, se interessando no curso Enor, se matricular e fazer aquele curso que a Enor oferece. O senhor poderia falar sobre o que é o curso da MP 1085 de 2021? O curso da MP 1085 de 2021 é um curso totalmente online, disponibilizado pela Enor, a Escola Nacional dos Notários e Registradores. Esse curso visa adequar os titulares de cartórios extrajudiciais para a nova realidade inaugurada a partir da Medida Provisória 1085 de 2021. A Medida Provisória 1085 de 2021, como todos sabem, trouxe muitas modificações na seara do direito notarial e registral. Ela modificou muitos dispositivos da Lei 6.015 de 1973, que é a principal lei que os registradores trabalham, bem como diversas outras leis também foram modificadas, como a Lei de Incorporações Imobiliárias e também a Lei de Loteamentos. Então, existe todo um universo que deve ser trabalhado pelos notários e registradores
para que se adaptem a essas modificações que a lei trouxe, que essa lei fez uma ampla reforma no sistema extrajudicial. Dessa forma, a Enor preparou o curso para que você possa, no seu cartório, se adaptar e implementar as novidades trazidas por essa lei. E o que é o curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral? A Enor, a Escola Nacional dos Notários e Registradores, tem a honra e o prazer de oferecer o curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral. O curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral é o curso de pós-graduação oficial da CNR e da ANOREG-BR, ou seja, o curso oficial da Confederação Nacional dos Notários e Registradores e da Associação Nacional dos Notários e Registradores do Brasil. Esse curso de pós-graduação possui certificação do MEC e também possui os melhores professores e os melhores profissionais como professores do curso, ministrando as aulas. Este curso ele possui a duração total de 1 ano, irá tratar de todos os temas mais atuais dentro da área notarial e registral, bem como irá preparar quem cursa o curso para que atue na área notarial e registral, mesmo que seja uma pessoa de fora da área. Por exemplo, muitas vezes um advogado queira atuar, por exemplo, na área notarial e registral, e dando as melhores informações, os melhores instrumentos para que a pessoa saiba atuar nessa área. É um curso de muito interesse para os próprios notários e registradores, não só para aperfeiçoarem sua base teórica, como também terem uma oportunidade de discutir com os colegas que têm maior gabarito na área a todas as questões teóricas que sempre afligem os notários e registradores dentro da sua atuação diária. O que é o curso de mediação e conciliação no extrajudicial? O curso de mediação e conciliação no extrajudicial é um curso que pretende preparar os notários e registradores, e também os seus prepostos, para que atuem na seara da mediação e da conciliação, ou seja, que eles possam fazer mediação e conciliação dentro dos cartórios. Atualmente, o CNJ possui provimentos a respeito da conciliação e mediação nos cartórios extrajudiciais, e aqueles titulares de cartórios que desejem oferecer conciliação e mediação dentro dos cartórios extrajudiciais devem se preparar, bem como preparar os seus prepostos. Dessa forma, a melhor forma de preparação para a atuação na área da conciliação e da mediação é o curso da Enor, porque ele direciona a mediação e conciliação, que pode ser feita em outros ambientes, não apenas nos cartórios, porém, ele direciona para atuação exatamente nos cartórios extrajudiciais. Trata-se, então, de um curso bastante direcionado, com um público específico e todo efetuado para dar o maior enfoque prático para que os prepostos consigam realmente efetuar a conciliação e mediação dentro do seu cartório extrajudicial. E o que é o curso de cautelas na redação de escrituras públicas? O curso de cautelas na redação de escrituras públicas é um curso bastante interessante e um curso inovador que muitos colegas, especialmente tabeliães de notas, demandavam há muito tempo e não existia ainda. As escrituras públicas possuem um linguajar próprio. As escrituras públicas possuem necessidades jurídicas próprias que devem ser analisadas quando da redação da escritura pública. E os escreventes, eles devem estar preparados para redigir com clareza e redigir da forma jurídica as escrituras públicas. Porém, muitas pessoas não possuem a preparação jurídica necessária e não possuem também, muitas vezes, a preparação dentro dos ditames da língua portuguesa, a parte formal da língua portuguesa. Dessa forma, o curso de redação de cautelas na redação de escrituras públicas pretende preparar os prepostos para que saibam tanto a parte jurídica quanto a parte de língua portuguesa, saibam fazer com clareza e saibam fazer com perfeição. O que é o curso do provimento 88 do CNJ?
O curso do provimento 88 CNJ é mais um curso oferecido pela ENOR, a Escola Nacional dos Notários e Registradores. Neste curso, você saberá como implementar de forma eficaz os ditames do provimento 88 CNJ. O provimento 88 CNJ é o provimento que regulamenta a prevenção à lavagem de dinheiro, ou seja, como que devem atuar os notários e registradores para atuar contra a lavagem de dinheiro dentro de cartórios extrajudiciais. Ou seja, que os cartórios extrajudiciais não sejam utilizados como veículo para a lavagem de dinheiro. E o provimento 88 CNJ é bastante detalhado, traz muitas regras que devem ser cumpridas pelos notários e registradores para prevenir a lavagem de dinheiro de forma eficaz e fazer a informação às autoridades competentes, informar suspeitas de lavagem de dinheiro às autoridades competentes. Dessa forma, o curso visa formar tanto o titular de cartório quanto os prepostos de titular dentro do âmbito da prevenção da lavagem de dinheiro regulamentada pelo CNJ e de forma eficaz, com que implementem realmente na prática a prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito do cartório extrajudicial. O que é o curso de formação em Direito Notarial e Registral para escreventes e colaboradores? O curso de formação em Direito Notarial e Registral para escreventes e colaboradores é mais um curso oferecido pela ENOR, a Escola Nacional dos Notários e Registradores. Esse curso possui por objeto formar os escreventes e formar colaboradores para trabalhar em cartórios extrajudiciais. Como todos sabemos, a mão de obra especializada que trabalha em cartórios extrajudiciais é muito pequena, uma vez que não existem no mercado cursos de formação a esses colaboradores. Então, o notário e registrador, quando deseja contratar um colaborador, quando deseja contratar um funcionário para o cartório, muitas vezes ele não possui pessoas disponíveis no mercado com a formação adequada para poder trabalhar na serventia. Esse curso visa corrigir essa falha no mercado e formar de forma prática e rápida colaboradores e escreventes para trabalhar nos cartórios extrajudiciais. Com isso, o titular de cartório poderá, ao contratar um escrevente, poderá ministrar esse curso da ENOR e, com isso, ter um colaborador formado dentro do que se espera minimamente que este saiba para que possa trabalhar numa serventia extrajudicial. Além disso, o curso serve também para que o titular de cartório consiga fazer uma revisão, uma reciclagem seus funcionários. Muitas vezes o funcionário já trabalha há anos no cartório, mas precisa de uma reciclagem ou precisa mesmo de revisar tudo aquilo que ele está fazendo ou mesmo de uma base teórica para saber melhor compreender o que é aquilo que ele está fazendo no âmbito do cartório extrajudicial. Doutor Alexis, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Muito obrigado. A ENOR promoveu um painel sobre a escritura pública e as transações com criptomoedas no Brasil, com mediação do professor Dr. Maurício Zocum, exposição do professor Dr. Rodrigo Toscano de Brito e debate com o professor Dr. Alberto Gentil. Muitíssimo boa tarde a todos, os nossos telespectadores nas redes sociais. Nós estamos participando do 11º Fórum Internacional de Integração Jurídica. Este é o painel no qual nós debateremos a escritura pública e as transações com criptomoedas no Brasil. Nós temos a gratíssima satisfação de, neste painel, receber duas grandes autoridades nesta matéria. O professor Rodrigo Toscano de Brito, meu diletíssimo amigo, e o professor Alberto Gentil, como o nome já diz, é a gentileza em forma de pessoa.
Permita-me apenas fazer uma brevíssima introdução dos dois professores. O professor Rodrigo Toscano, ele é doutor e mestre em Direito Comparado pela Pontifícia Universidade Católica, que é esta universidade que vocês veem aqui no pano de fundo, onde eu também tenho a grata satisfação de ser professor, minha PUC do coração, e é professor das áreas de Direito Civil, Processual Civil, Direito Contratual, Direito Civil e Direito Consumidor da Escola Paulista de Direito. Vejam que, portanto, o professor Rodrigo, ele é um doutrinador, um professor que transita com muita habilidade por todo o direito privado, muito mais do que só o direito privado. O professor Alberto Gentil, ele é mestre de Direito pela Uninove, é a atual juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, portanto, integrante da magistratura bandeirante, professor da frondosa Escola Paulista da Magistratura, que é realmente um centro de inteligência jurídica entre nós. Inclusive, já tive a ocasião de dar algumas aulas lá, é realmente uma excelência no ensino jurídico. E lá, o professor Alberto Gentil, ele é professor nos cursos de pós-graduação em Direito Civil, Processual Civil e Notarial. Veja que ele granjeia, juntamente com o professor Rodrigo Toscano, uma amplitude do conhecimento jurídico no direito privado induvidoso. E, além disso, é também professor no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, da nossa querida FMU, ainda professor convidado em diversos cursos de graduação, preparatórios, OAB, e ele tem um conhecimento, evidentemente, sendo juiz, ele tem conhecimento de tudo. É presunção, mas efetivamente, materialmente, ele tem conhecimento de tudo, especialmente um processo agora na atividade notarial e também de registro. Então, eu fazendo, às vezes, aqui de mediador, franqueio automaticamente a palavra à estrela maior, as duas estrelas maiores do nosso evento, o professor Rodrigo Toscano, que aí, em 20 minutinhos, ele fará uma abordagem do tema, para em seguida, aí, também, após as considerações do doutor Alberto, com prazo mais ou menos de 15 minutos, nós damos sequência a, certamente, o frutífero debate que os dois, certamente, entabularão a respeito do tema em debate. Agradecendo muitíssimo a presença de todos e automaticamente passando a palavra ao meu queridíssimo professor Rodrigo Toscano, eu deixo aí vocês em melhor companhia do que estão agora. Professor, Vossa Excelência está com a palavra. Muito bem, meu amigo Maurício Zocum, é um prazer muito grande estar com você hoje à tarde aqui neste evento especialíssimo, que, aliás, eu já tive outras oportunidades de participar nas versões presenciais, né? E eu confesso a você que quando a gente está aqui na versão em videoconferência, dá uma saudade grande de nos revermos e de estarmos juntos nos ambientes que sejam presenciais, físicos, né? Já que agora a gente já está desenvolvendo essa distinção entre o presencial físico e o presencial virtual, né? Portanto, para mim é um grande prazer estar realmente aqui no nosso Fórum Internacional de Integração Jurídica. E esse prazer é redobrado por poder compartilhar aqui algumas ideias com o Dr. Alberto Gentil, o professor Alberto Gentil, na verdade, que também eu sei da qualidade e da possibilidade que nós vamos ter aqui de trazermos várias informações boas nesse bate-papo que a gente vai levar aqui adiante daqui a pouco, né? Também quero agradecer à CNR, à Anoreg, como sempre, é muito gentil comigo. Eu digo sempre que eu posso ajudar, mas não posso ajudar, digamos, na magnitude das duas grandes instituições, né? De todo modo, eu fico aqui sempre à disposição da CNR e da Anoreg, como todos sabem, né? E em razão disso, eu gostaria também de cumprimentar também todos os notários registradores do país e que já fique aqui assim gravado no nosso vídeo, que possa ser também visto pelas pessoas também na sequência, quando puder nos assistir também mais à frente. O nosso tema hoje, à tarde, eu diria para vocês que é muito inédito. Eu diria que ele é muito inédito enquanto um momento que nós estamos tendo aqui para parar
e discutir um pouco sobre a escritura pública e as transações com criptomoedas no Brasil, né? E aqui nós vamos estar hoje para responder uma pergunta que é muito importante para o notariado brasileiro, especialmente para o notariado brasileiro, que é exatamente se saber se os notários podem lavrar escritura, mas ninguém tratou ainda do assunto especificamente das transações com criptomoedas nas escrituras, no uso das escrituras públicas, né? E esse é o ponto que, de fato, nos interessa aqui bem de perto nesses momentos que se seguirão aqui para a gente, né? Eu preparei aqui um roteiro que ele vai passar mais ou menos pelo seguinte: eu vou ver aqui rapidamente algum conceito sobre os criptoativos, né? A finalidade, o funcionamento, a classificação. Inclusive, eu acho que é importante a gente ver essa categorização, porque ela nos interessa aqui de perto. Depois eu vou passar aqui por uma fase mais analógica, digamos assim. Aliás, nós estamos passando por esse momento, a nossa geração é bem caracterizada por isso, né? Nós temos regras analógicas e problemas digitais para serem resolvidos, né? E é por isso que nós vamos ter que, de fato, evoluir em alguns pontos aqui especificamente, né? E também, mais à frente, eu vou passar para uma questão que é a mais complexa que nós temos, que é exatamente a análise do artigo 318 do Código Civil, que trata do pagamento e se esse pagamento pode ou não ser realizado em criptomoedas, diante do que nós temos no Código Civil brasileiro e mesmo na legislação civil como um todo, né? Portanto, nossa rota vai praticamente passar por esses temas. Eu vou procurar ser rápido, até para que a gente possa também seguir com o debate logo à frente, também escutar o doutor Alberto sobre esse assunto igualmente, né? Vejam, quando nós estamos tratando em criptoativos, na verdade, nós estamos tratando aqui de um gênero, e daqui a pouco eu trago essa categorização para ficar mais fácil, mas é bom sempre lembrar que são ativos virtuais que são protegidos por criptografia. E essas operações, elas são armazenadas e executadas em rede de computador. Na verdade, a gente sabe que as criptomoedas, elas são todas vinculadas a essas operações vinculadas através de redes de computador, né? Um ponto que nos chama a atenção aqui, e já de início, né, é o fato de nós não termos uma autoridade central para que haja algum tipo de regulamentação de criptoativos, de um modo tal que nós sabemos que no Brasil qualquer pessoa, aliás, como de resto em outros países também, qualquer pessoa, física ou jurídica, com a capacidade mínima ali de se utilizar de programas de computadores, ou uma capacidade, digamos, mínima, digo, no sentido de produção desse tipo de serviço, né, que possa produzir esse tipo de serviço, pode levar adiante um serviço de lançamento no mercado de criptoativos, né? Para que todos possam ter uma ideia a respeito desse assunto, hoje nós temos mais de 6 mil moedas digitais no nosso de conhecimento no âmbito da internet, né? Mais de 6 mil moedas, e, na verdade, não há, no caso brasileiro, nenhum impeditivo normativo para a criação de um criptoativo, né? Eu tive a curiosidade ainda agora há pouco, antes de entrar aqui na nossa sala virtual, de checar como é que estavam as cotações de algumas dessas criptomoedas hoje, de alguns criptoativos, especificamente criptomoedas, como eu vou fazer questão de mostrar para vocês um pouquinho mais na frente, né? E para vocês terem ideia, hoje o dólar está custando, ainda agora há pouco estava custando R$ 5,60, e o Bitcoin hoje chegou a R$ 68.616,19, um Bitcoin, que é um dos criptoativos, uma das criptomoedas que nós temos no nosso cardápio, que é bastante amplo também, né? Outras tantas existem, são várias outras. Uma delas também que me chamou a atenção em termos de valor foi a Ethereum, que está custando hoje R$ 2.109,23, né? Muito bem. A grande finalidade desses criptoativos, quando eles foram criados, surgiram justamente com a intenção de permitir que as empresas pudessem realizar sistemas de pagamento sem que houvesse necessidade de intermediação de instituição financeira. A ideia basicamente era essa. E todo o arcabouço de proteção que há em torno dos criptoativos, na verdade, existe em razão de tecnologia de registro descentralizado, né? Portanto, é feito uma espécie assim de tipo de contabilidade ou livro-razão distribuído em uma rede
ponto a ponto, peer-to-peer, né, de computador, justamente para dar essa segurança. Na verdade, se utiliza mesmo por trás, o pano de fundo disso são a utilização do blockchain, como a gente sabe, que são usados para esse tipo de serviço especificamente. É a partir daí que a gente cria um certo ambiente de segurança, ou como os especialistas em informática dizem, há realmente um sistema de segurança bem claro, criado em torno deste tipo de serviço, né? Portanto, o que pode acontecer é que eu posso me interessar em realizar negócios diretamente com aquele que é o titular ali do criptoativo, portanto, eu posso fazer um negócio diretamente com essa pessoa, mas eu também posso me utilizar de um intermediário, que são os exchanges, inclusive referidos pela normativa brasileira já, que são pessoas que estão intermediando como se estivesse fazendo câmbio desses criptoativos entre nós, né? Esse assunto, inclusive, é um assunto muito interessante e que vai vir à baila daqui a pouco, num outro momento aqui dessa nossa explanação hoje a respeito desse assunto. Agora, vejam, há uma classificação que foi trazida, inclusive, num trabalho muito bem feito, que, aliás, é bastante recomendável, de uma professora da Universidade de São Paulo, Camila Vilar Duran, que junto com alguns alunos orientandos, escreveu digamos assim, uma espécie de uma recomendação para o parlamento brasileiro tratar dos assuntos relacionados aos criptoativos de um modo técnico e que possa ser útil justamente para a evolução dessa legislação que nós vamos precisar ter muito proximamente, de modo bem claro a essas alturas, né? E nesse estudo que foi realizado, de fato, foi um dos poucos estudos que eu vi que há uma categorização dos criptoativos, inclusive falando do criptoativo de troca e ou pagamento, que é o que a gente normalmente chama de criptomoeda, como é o caso do Bitcoin, né? Portanto, a gente tem essa categoria. Os criptoativos de investimento, que em geral há uma espécie de título de propriedade em torno desse criptoativo especificamente, são os criptoativos de investimento. O criptoativo de utilidade, que é o criptoativo que permite o acesso a produtos específicos e serviços específicos, né? E que você pode, por exemplo, utilizar para fazer compras nas nuvens, né? Ou participar de jogos virtuais, enfim, que também é utilizado com essa finalidade. E os criptoativos híbridos, que, na verdade, acabam também sendo utilizados para o pagamento ou troca, como é previsto, como foi inclusive referido nesse trabalho que foi desenvolvido pela professora Camila Vilar Duran, que mais uma vez eu recomendo aqui. Agora vejam, diante dessas considerações iniciais em torno do criptoativo, e aqui mais especificamente das criptomoedas, que nos interessam mais de perto aqui, o grande lance mesmo aqui é se saber se as criptomoedas têm natureza de moeda propriamente, né? E mesmo neste trabalho da professora Camila, ficou muito esclarecido que as criptomoedas não são propriamente uma moeda. E esse ponto me interessa muito, em razão da conclusão que eu quero chegar daqui a pouco. Por que elas não são moedas? Porque elas não detêm um atributo jurídico de um poder liberatório do pagamento, do ponto de vista do próprio pagamento, do conceito de pagamento que nós temos na nossa legislação civil, né? E a gente sabe que, em razão da proteção da soberania nacional, a moeda é um aspecto importante da proteção da soberania nacional, e nós temos duas normas especificamente, fora do Plano Real, nós temos duas normas especificamente que tratam sobre a proteção da moeda nacional, portanto, do real, né? Que se dá lá na Lei 9.069, de 95, e também no Decreto-Lei 857, de 69, que trata dessa proteção que a gente acaba tendo também hoje no próprio Código Civil, como eu quero mostrar para vocês também daqui a pouco. Portanto, a rigor, nós não temos uma moeda, nós só teríamos uma moeda criptografada, formal, digamos assim, oficial brasileira, se por acaso o Banco Central do Brasil fizesse uso dessa forma especificamente de pagamento, né? E não é o caso. Muito bem, e no Brasil o que é que há sobre isso? Não há lei, não há especificamente uma normativa, um conjunto de normas específicos sobre os criptoativos, né? Muito menos especificamente sobre as criptomoedas, mas nós temos, e isso é um ponto que também nos chama muita atenção aqui, um regulamento das autoridades fiscais brasileiras, portanto da Receita Federal do Brasil, que é exatamente a Instrução Normativa 1886,
288 de 2019, e nessa instrução, logo lá no artigo 1º dessa instrução, fica muito claro que a instrução normativa institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ou seja, já esse artigo 1º me parece informar e deixar bem claro que as autoridades fiscais brasileiras reconhecem o criptoativo como um ativo. E esse conceito do criptoativo como um ativo propriamente, e não como uma moeda, vamos assim mesmo considerar, porque eu também estou convencido disso, me parece que isso é um aspecto bastante claro a essas alturas, né? Mas, no mínimo, aqui o Estado brasileiro está reconhecendo que nós precisamos dar conta dos criptoativos. E nesta mesma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, portanto, a 1888 de 2019, fica claro também dois conceitos que são usados, inclusive no artigo 5º dessa normativa. O primeiro, o conceito do próprio criptoativo, né? E ali dizendo que a representação digital de valor é denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira e que pode ser transacionada eletronicamente. Esse é um conceito que chama atenção. E o conceito também de exchange de criptoativo, ou seja, a presença, admitindo inclusive aqui a presença desse intermediário que pode fazer a intermediação de compra e negócios que envolvam o criptoativo propriamente no Brasil. E a Receita Federal, portanto, já conhece esse mecanismo. E o que mais chama atenção na Instrução Normativa 1888 é que lá no artigo 6º fica claro também que fica obrigada a prestação das informações a que se refere o artigo 1º, portanto, as empresas e as pessoas físicas, portanto, pessoas físicas e jurídicas no Brasil, são obrigados a prestar informação sobre os criptoativos, né? Em qualquer transação, e aí é uma listagem aqui que envolva compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para exchange, portanto, em negociações com o próprio intermediário ali, a retirada de criptoativo no intermediário também, a cessão temporária para fins, inclusive, de aluguel desses criptoativos, dação em pagamento, que é outro ponto que nos chama atenção aqui nessa listagem, e, por último, outras operações que impliquem transferência de criptoativos. Portanto, isso tudo precisaria ser, a rigor, declarado aqui por parte daqueles que detêm os criptoativos no Brasil. O que chama a atenção da gente é que, enquanto a gente já avançou muito nesse sentido, o que acontece é que lá no regramento que nós temos sobre escritura pública no Brasil, evidentemente que nada disso se fala, né? O próprio artigo 215, que é do Código Civil, que é um artigo de 2002, e, na verdade, um artigo que tem um histórico muito ainda mais antigo do que o próprio ano de 2002, em razão da tramitação longa do Código Civil no Parlamento, né? Mas ali no artigo 215, que trata das exigências sobre escritura pública, evidentemente que não se traz nenhum tipo de entrave, nenhum tipo de limitação que possa ter chamado a atenção da gente no sentido de não poder se realizar negociações que envolvam as criptomoedas. O único ponto que chama atenção é que no parágrafo 1º desse artigo 215 fica bem claro que a escritura ela deve conter uma manifestação clara da vontade das partes que estão ali participando daquele determinado negócio jurídico, né? E há também a necessidade de uma referência ao cumprimento das exigências legais, que é um assunto que poderia nos trazer uma certa insegurança nessa questão especificamente dos criptoativos, né? Eu acho que aqui, fazendo uma conclusão intermediária já da nossa conversa, já partindo para a última parte da explanação, o que me chama a atenção é que, na hipótese de nós chegarmos a uma conclusão que é possível, sim, realizar as transações se utilizando das criptomoedas nas escrituras públicas, a única ressalva que eu faço é que haveria necessidade do tabelião deixar extremamente claro, primeiro, a necessidade de se seguir a instrução normativa da Receita Federal específica, né? E também alertar as pessoas, isso fica, inclusive esse alerta é feito pela própria CVM no Brasil, né? A
CVM avançou nesse sentido já e deixou bem claro, olha, isso existe, tudo bem, não há dúvida que a natureza, as características são essas, mas é bom deixar claro que há riscos de fraude, há risco de liquidez e há uma alta volatilidade desses ativos, né? Existem riscos específicos de não regulamentação exatamente agora, não só no Brasil, mas também em outros países, né? E também há os próprios riscos cibernéticos, que a gente sabe, de fato, que podem levar a algum tipo de insegurança. Para a gente encerrar aqui todo esse ponto que eu estou levantando, eu quero tocar no ponto mais, digamos, sensível de todos. É que no artigo 318 do nosso Código Civil, ele diz bem claramente que são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. E o que é que acontece aqui? Toda a doutrina tradicional no Brasil vê essa norma como uma norma de ordem pública, uma norma que é posta no nosso Código Civil, no nosso sistema especificamente, para proteger a nossa soberania. A moeda é uma das expressões da nossa soberania, claro, né? E, portanto, a gente não poderia alterar o conteúdo, a finalidade, o princípio dessa regra. E é aqui onde está o ponto mais importante. Inclusive, mais recentemente, numa discussão que nós tivemos no nosso grupo de estudo na Universidade Federal de Pernambuco, da qual também a Universidade Federal da Paraíba, a qual eu estou vinculado, faz parte, né? E nesse grupo de estudos houve um desenvolvimento muito grande dessa temática num determinado momento que nós separamos para isso, e o professor Paulo Lobo, que é o nosso líder do grupo, né, deixa claro, inclusive, que a adoção de qualquer outra moeda importaria a nulidade do negócio jurídico em razão do artigo 318 do nosso Código Civil e cumulado ali com a expressão que nós temos lá no artigo 166, inciso 6º, que trata das nulidades de modo geral, né? O grande lance aqui agora é o seguinte: eu posso ou não posso fazer transações que envolvam as criptomoedas com escritura pública? Ora, se as criptomoedas elas forem tidas à luz de um conceito de ativo, eu não vejo problema nenhum em se realizar permutas com as criptomoedas e com os outros ativos que sejam. Por exemplo, o imóvel por criptomoeda, por exemplo, não me parece que há impedimento nenhum na legislação brasileira, apesar de compreender essas ressalvas que são feitas em torno do próprio artigo 318 do Código Civil. Mas me parece que aqui não se está tratando especificamente de moeda, mas sim de troca de um ativo por outro. E sendo troca de um ativo por outro, eu não viria problema nenhum. Ademais disso, eu também já estive analisando várias empresas da construção civil, por exemplo, aqui usando exemplos, na verdade, exemplos sobre esse assunto, várias empresas da construção civil já estão aceitando criptomoedas como parte de pagamento do imóvel. E a gente não vai poder, evidentemente, ficar para trás. Eu digo, nós juristas não vamos poder ficar para trás de uma pressão que é feita propriamente pelo mercado. Nós vamos ter que criar uma solução para isso. E nessas soluções eu já vi que uma parte dessas empresas, o que é que elas estão fazendo? Com medo de ser alcançada por uma eventual nulidade do próprio artigo 318, pelo menos isso não fica muito estampado, mas parece que é isso que deixa essa sensação que deixa se passar nas transações que são feitas assim. As ofertas que são feitas com a utilização das criptomoedas se dá exatamente com a presença do intermediário, ou seja, você me paga com criptomoeda, mas no meio da nossa transação eu vou ter um intermediário que troca a sua criptomoeda por real e você me paga finalisticamente com real, ou seja, afinal de contas o pagamento do imóvel não é feito mesmo com criptomoeda, mas sim com a moeda real, né? Me parece que isso é um mecanismo de sair dessa rota, digamos assim, de confronto lá do próprio artigo 318, mas mesmo assim eu vou concluir agora essa explanação dizendo para vocês o seguinte, que acho possível sim que existam as escrituras com permuta de ativos, ou seja, ativos, criptoativos por outros bens, por outras coisas, digamos assim, né? Porque não me parece que isso esteja proibido, inclusive, aliás, não está proibido, e me parece até que está referido expressamente na instrução normativa a qual eu mencionei aqui,
né? E também acho que nessa modalidade que a gente viu está mais em prática, de utilização de vendas, por exemplo, de imóvel com a participação de intermediários, fazendo a troca do criptoativo pelo valor em real para se pagar a construtora, por exemplo, me parece que aqui não há nenhum problema em torno desse assunto, apenas as questões eventualmente tributárias que surjam disso, eu acho que vão precisar ficar esclarecidas na escritura e acho que o tabelião devesse realmente esclarecer isso de um modo bem transparente ali nas cláusulas contratuais que se sigam. Bom, a última ressalva que eu faço é que eu sei do problema que nós estamos diante dele, nós estamos aqui diante de uma questão, Maurício, bem complexa mesmo. Alberto, eu também sei que não é um assunto muito fácil para todos nós, mas me parece que o debate é sempre bom, serve para desenvolver esses temas. Eu imagino ter concluído aqui com mais ou menos a ideia que eu gostaria de passar. Maurício, olha, muito obrigado pela atenção de ter deixado passar um pouquinho, mas eu vi que essa parte final me parecia mais importante aqui na nossa conversa. Maurício, é uma alegria estar aqui. Eu fico muito feliz de poder estar nesse evento tão grandioso, na companhia de dois professores aí extremamente renomados. Maurício, muito obrigado. Rodrigo, é uma alegria estar aqui com o senhor, ouvindo o senhor. Nós aqui optamos por fazer um painel até muito mais aconchegante, dispensando o uso formal da gravata. Eu vou tentar ser muito breve nas minhas colocações, já deixando aqui um grande abraço a todos da escola, a todos CNR, também da Anoreg. Para mim realmente, aqui na pessoa do Dr. Cláudio, Dr. Rodrigo, doutora Fernanda, é muito alegre essa nossa troca de experiências, ainda que de uma maneira virtual, não tão próxima, mas sem dúvida alguma, com o calor virtual possível que podemos aqui trocar. Eu vou ser muito objetivo. O tema realmente é extremamente novo. Eu acho que a gente vem andando administrativamente com algumas posturas de aproximação, eu acho que não só do Brasil com o mundo, mas do Brasil com o próprio Brasil, que já é um país continental, e autorizando aí uma série de lavraturas de atos, talvez com um amparo em ato administrativo. Eu confesso que eu tenho um pouco de desconforto em relação a alguns atos administrativos que acabam assumindo ou substituindo ou até contrariando textos expressos de lei. Acho que a gente fica aí numa situação às vezes um pouco desconfortável, mas vou tentar enfrentar o tema da seguinte forma. Bitcoin, uma das criptomoedas, já foi encarado em expediente próprio em São Paulo em 2018, especificamente em janeiro de 2018, no processo administrativo 1694. Qual era o tema em debate? O tema em debate era a possibilidade ou não de recebimento de emolumentos por Bitcoin. Foi esse o tema tratado pela Corregedoria. E aí, exatamente, me valendo dos argumentos utilizados no parecer e também fazendo aqui uma análise, talvez, dos mesmos dispositivos legais, falando um pouquinho do 215, falando um pouquinho do artigo 318 do Código Civil, a conclusão que foi chegada pelo corregedor à época, parecer da Corregedoria, dos juízes assessores e conclusão do desembargador Geraldo Pinheiro Franco, foi de impossibilidade da utilização de Bitcoin para pagamento dos emolumentos, porque a lei é expressa no tocante a emolumentos expressos em moeda corrente do país. E aí, em consonância com o artigo 318, foi concluído que, na ausência, ainda que com uma tendência jurisprudencial, de compreensão de que os negócios internacionais acabam exigindo talvez uma moeda mais fácil de negociação, mais fácil de transação, na ausência de dispositivo expresso a autorizar a utilização do Bitcoin, bem como de qualquer outra criptomoeda, a gente não teria ainda a possibilidade de sua adoção para realização e, portanto, para custeio de emolumentos. Lembrando que emolumentos têm natureza de tributo, conforme posição do Supremo Tribunal Federal, até porque parte dela é destacada ao Estado, parte dela é destacada ao
ao registrador, né, aqui no estado de São Paulo, 62,5%, quando nós estamos falando da integralidade das especialidades, ressalvado o registro civil, que fica com 83,3333 do valor dos emolumentos. O restante a gente tem aí repasses a Ministério Público, Poder Judiciário e tal. Ausência de previsão, a gente não teria como atender essa demanda. Acho que o ponto é, precisamos ter uma normativa? A meu ver, sim, precisamos. Agora, eu acho que a gente precisa ter um amparo um pouco maior. Por exemplo, o e-notariado, o provimento 100/2020 do CNJ, é uma boa providência? Eu vou dizer, é uma ótima providência. Fico um pouco receoso com a questão da competência, que foi ali estabelecida no artigo 19. Acho que talvez a gente precisasse de um suporte legislativo para isso. Acho que o anseio e as necessidades do mercado, por vezes, andam em descompasso com as nossas reformas legislativas, com o nosso caminhar legislativo, mas eu também não sei até que momento esse protagonismo de ato administrativo para substituição das dificuldades, por assim dizer, da nossa normativa nacional poderiam ser realizadas. Muda-se o protagonista e talvez o ato administrativo caminhe para o outro lado. E será que todo um aparelhamento que não foi feito, de repente, pelo notário ou pelo mercado, não ficaria fragilizado? Eu tenho algumas ressalvas. Na compreensão do trabalho que o senhor trouxe, que eu confesso que eu desconhecia, da professora Camila, a respeito da conclusão de que o Bitcoin não são moedas por falta desse atributo, né, do efeito liberatório para fins de pagamento, eu acho que fortalece ainda mais essa impossibilidade de utilização como moeda. Claro que o senhor fez aí uma disposição que me parece muito inteligente, realmente muito sagaz no tocante à utilização de ativos, mas aí quase como se fosse a realização de permutas entre coisas. O que me parece ok, razoável, mas não como forma de utilização de moeda para fins de pagamento, mas permuta entre coisas para liquidação de obrigações. Acho que talvez esse seja o caminho mais saudável na ausência de uma previsão legislativa. Então, nesse ponto, comungo com a preocupação e já fico aqui realmente deixando o meu parabéns pela exposição nesse sentido, perfeito, incrível. Acho realmente uma saída excelente. Que algumas dúvidas me assaltaram no espírito, né? Por quê? No mais das vezes, digamos, os avanços tecnológicos, as novidades, elas precedem a regulamentação, né? Ninguém imagina que primeiro veio a regulamentação da utilização da lâmpada antes que alguém inventasse a lâmpada. Portanto, nós sempre estamos um passo atrás de qualquer espécie de regulamentação a respeito das novidades. Tanto essa é verdade, isso eu vou puxar pelo meu campo, mas já vou lhe dar a palavra com uma pergunta, é que a Lei de Liberdade Econômica, recentemente editada agora no atual governo, ela justamente identifica isso, né? Ela permite que as novidades tecnológicas sejam, digamos, colocadas em circulação sob responsabilidade do produtor. Que o produtor produza uma novidade que não esteja contemplada numa normativa e mesmo assim ele diga, a normativa está desatualizada e eu assumo o risco por isso. Então, Rodrigo, qual que lhe parece que sejam os desafios que certamente serão enfrentados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos tribunais de justiça, pelas suas corregedorias e até mesmo pelo nosso parlamento, para que, digamos, esta imperiosa necessidade de produção normativa e regulamentadora não seja um elemento que, por um lado, acabe sendo um obstáculo ao desenvolvimento das atividades empresariais, mas, de outro lado, também não acarrete umbilicalmente a criação de segurança jurídica. Nesse, digamos, encontro entre o mar e a pedra, qual você imagina que seja o caminho adequado que deva ser adotado? Maurício, como eu estava dizendo ali um pouquinho mais no começo, o grande problema é que todos nós, a nossa geração, a sua geração, você é um pouco mais novo que eu tenho 31, você deve ter 28, então a nossa geração ela é uma geração diferente, porque ela teve que enfrentar todas essas mudanças num curto espaço de tempo, né? Se a gente for analisar a história da humanidade, mesmo a recente e a mais antiga, ainda mais ainda num
passou por tanta mudança como a nossa geração passou, né? Quem hoje está ali aos seus 70 anos, esse é que viu mesmo muitas mudanças, né? Mas nós que estamos aí na casa dos 40, né, mais ou menos, né? Nós vimos já muita coisa. E o grande desafio da gente nós realmente construímos normas, eu ainda agora brincava com isso, analógicas, e nossos problemas não são mais analógicos, né? Há exemplo dessa questão, né? Os criptoativos, a utilização dos criptoativos, ela é uma realidade. Não há mais como a gente não levar isso em consideração. E não há sentido nenhum em deixar, por exemplo, o notariado brasileiro alijado dessa realidade. As pessoas vão fazer transações e o notariado não vai participar da transação, não vai estar ali realizando o negócio jurídico na forma pública, porque eventualmente vai haver algum tipo de entrave de legislação passada, né? Eu acho que realmente o nosso principal desafio hoje é a construção de uma lei que deixe mais esclarecido, realmente, esclarecida toda essa circunstância que a gente tratou aqui, inclusive durante essa nossa fala. Existem 2 projetos, né? Pelo menos 2 projetos, existem outros projetos, mas 2 projetos que são bem emblemáticos nesse sentido, que é o projeto 2060 de 2019 e o 2303 de 2015, que já tratam sobre esses conceitos todos, e eu acho que a única solução que a gente vai ter para estabilizar, ainda agora há pouco, eu estava ouvindo aqui Alberto, ele tocou num assunto que eu na verdade, também concordo plenamente, né? O desafio prático hoje do notariado por enquanto, ter um certo receio, digamos assim, de realizar o negócio jurídico, veja, realizar o negócio jurídico que envolva a criptomoeda, né? Esse receio muito mais em razão das normativas das corregedorias e do próprio CNJ, né? Do que propriamente da legislação civil, porque eu analisando a legislação civil, e se há algo, se no mínimo há uma titularidade em torno da criptomoeda, no mínimo há essa titularidade, e é um direito, se eu estou trocando esse direito, ou estou trocando uma coisa, um ativo, que seja lá do jeito da forma como a gente for conceituar, todos estão conceituando como ativo, né? A possibilidade de permuta, pelo menos, me parece muito clara. Esse ponto me parece muito claro. O grande desafio que eu acho que nós temos pela frente é conseguir passar essa possibilidade no nosso parlamento. Isso porque nós também sabemos que nesse ambiente das criptomoedas, dos criptoativos de modo geral, né, há um descompasso muito grande entre o que as pessoas têm de conhecimento, as pessoas do mundo normal, digamos assim, como eu, como você, que vamos nos utilizarmos disso aí de modo mais indireto, né, para realizar compras, enfim, ou mesmo investir no nosso patrimônio. E isso cria realmente um gap muito grande em relação ao que se desenvolve. Esse espaço que há acaba sendo um espaço muito frondoso para fraude, não há dúvida nenhuma, né? E é aí onde está um outro desafio grande. Eu acho que é tentar evitar a fraude, ensinar as pessoas como se precaver disso, né? Tentar bloquear o uso dos criptoativos como mecanismos de lavagem de dinheiro, né? Práticas de outros crimes, né? Acho que também tem esse viés criminal, evidentemente, né? Mas do ponto de vista civil, digamos assim, do ponto de vista mesmo da atividade notarial, eu não queria ver o notariado brasileiro realmente alijado disso, e nem hoje acho que estaria alijado na possibilidade de realmente se fazer uma escritura que tivesse uma permuta de criptoativo por outro ativo qualquer, né? Me parece que isso esteja bem claro. Agora, o tema é novo, como eu disse no começo também da nossa fala, não há uma doutrina, inclusive vou aproveitar agora para a gente escrever o artigo sobre o assunto, né? Já me encaminho, inclusive, para isso, porque, de fato, eu acho que precisa de uma colaboração doutrinária nesse sentido, né? A gente precisa caminhar para isso, né? Que é outro desafio, trazer uma doutrina que possa consolidar, inclusive, e influenciar, inclusive, os julgados que eventualmente existem em torno desse assunto e também o nosso parlamento.
Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!